Olá, pessoal! Esta é a quarta aula do curso de Capabilidade do Processo. Neste vídeo, nós vamos aprender a calcular o nível sigma do processo. O nível sigma do processo é um indicador de capabilidade totalmente relacionado com o CP e o CPK. O nível sigma, quanto maior ele for, melhor o processo é. E aqui a gente vê que o nível sigma 1 ainda é um processo bem ruim, porque ele produz 691 mil partes por milhão fora da especificação. Mas na medida em que o nível sigma vai subindo, o processo vai melhorando, ou seja, a sua capabilidade aumenta, porque a quantidade de partes por milhão fora da especificação cai muito. Por exemplo, no nível sigma 6, a gente só tem 3,4 partes por milhão fora da especificação, e isso é considerado um processo muito bom. Muito provavelmente você já ouviu falar de 6 sigma. E um processo 6 sigma nada mais é do que um processo que tem nível sigma 6. Então a gente vai aprender a calcular o nível sigma e como a gente chega nesse 3,4. Para isso, a gente vai aprender a diferença entre os ppms e CPK de curto prazo e de longo prazo, porque para chegar neste valor aqui, a gente precisa entender essa diferença. Então vamos começar entendendo o que é o nível sigma. Vamos lá. Para a gente aprender a calcular o nível sigma, a gente vai utilizar este exemplo. Imagine que a gente tem um processo que tem limite de especificação 10 mais e menos 0,3. Então o valor-alvo é 10 e a gente subtrai e soma 0,3 para encontrar os limites de especificação. Aí a gente pegou o nosso processo, coletamos várias amostras para estimar os parâmetros, ou seja, qual é a média e o desvio padrão que o processo tem. E aí a gente constatou que a média do processo é 10 e o desvio padrão é 0,1. Além disso, a gente utilizou cartas de controle para confirmar que o processo está sob controle estatístico, da mesma forma como a gente fez na aula 3. Então a gente usou as cartas de controle, o processo está sob controle, e aí a média e o desvio padrão que a gente calculou são confiáveis para a gente poder calcular os índices de capabilidade. Aí a pergunta é, qual é o nível sigma deste processo? Bom, para a gente calcular o nível sigma, a gente precisa primeiro de tudo calcular quantos desvios padrão estão cabendo entre os limites de especificação e a média do processo. Lembrem-se que neste exemplo a média está em cima do valor-alvo, porque a média é 10 e o valor-alvo também é 10. Como que a gente chega nesses valores? Aqui está dando mais e menos 3 desvios padrão. Como que eu cheguei neles? Eu cheguei neles usando essa fórmula que a gente aprendeu na aula 2. Então a gente calcula o z do limite inferior e o z do limite superior. Então se eu pegar no limite inferior, vai ser o 9,7 menos a média sobre o desvio padrão. Então quer dizer que o limite inferior está a 3 desvios padrão abaixo da média. Esse menos 3 significa que o limite inferior está abaixo. Porém, a gente pode dizer que essa distância é de 3 desvios padrão. No limite superior está dando 3 também. Se eu pegar esse 10,3 menos a média e dividir pelo desvio padrão, dá 3. Deu positivo porque o limite superior está acima da média, porém, cabem 3 desvios padrão aqui. Então isso quer dizer que o nível sigma deste processo é 3, porque entre a média e os limites de especificação estão cabendo 3 desvios padrão. É isso que significa a gente dizer que um processo é nível sigma 3. Porém, uma dúvida que é muito comum é isso daqui. Como eu tenho 3 sigma de cada lado nesse exemplo, a distância total é 6 sigma. Então, algumas pessoas erroneamente poderiam falar que este processo é nível 6. Porém, não é esse o caso. Esse processo é nível sigma 3, porque o nível sigma é medido entre a média e os limites de especificação, e não entre os dois limites de especificação. Um processo nível sigma 6 teria que ter 6 desvios padrão entre a média e os limites de especificação. Mais para frente neste vídeo, eu vou explicar o que significa um processo 6 sigma com bastante detalhe, tá? Então, aguardem que mais para o final do vídeo a gente vai ver isso. Por enquanto, vamos continuar este exemplo. Vamos calcular os índices de capabilidade deste processo.
Bom, aqui nós temos a mesma figura do slide anterior e agora nós vamos calcular os índices de capabilidade. Primeiro a gente vai calcular o CPK. Como a média está centralizada no valor-alvo, o CPK vai ser igual ao CP, e aí usando a fórmula do CP, vai dar um CP igual a 1, justamente porque a gente tem 3 desvios padrão de cada lado. Para quem já assistiu às aulas anteriores, sabe que essa é a situação mínima de capabilidade. Para a gente falar que o nosso processo tem alguma capabilidade, no mínimo tem que caber 6 desvios padrão entre os limites de especificação ou 3 desvios padrão de cada lado. Com relação ao PFE, que é a proporção de itens fora da especificação, é só a gente utilizar estes valores de Z que a gente acabou de calcular e calcular qual que é a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 3, mais a probabilidade de Z ser maior do que 3, que dá 0,0027. Multiplicando isso daqui por 1 milhão, dá 2.700 de ppm. Então quer dizer que do jeito que o meu processo está, ele vai produzir 2.700 peças fora da especificação a cada milhão de peças produzidas. E aqui, se você está prestando bastante atenção desde o primeiro slide, você vai notar que esse 2.700 não bate com o valor daquela figura que estava no primeiro slide. Porque no primeiro slide eu falei que o nível sigma 3 tem 66.807 partes por milhão fora da especificação. E a minha conta deu 2.700. Por que deu essa diferença? A minha conta está errada? Na verdade, não. Por que deu essa diferença? Essa diferença aconteceu porque esse CPK e esse ppm são indicadores de curto prazo do processo. Por exemplo, se eu quisesse falar sobre a capabilidade do meu processo amanhã ou esta semana, a gente pode falar que no curto prazo é isso que provavelmente ele vai entregar. Porque se ele está sob controle, ele está seguindo aquela média que a gente previu. E provavelmente no curto prazo, essa média não vai mudar. Então quer dizer que estes valores aqui são válidos, desde que seja no curto prazo. Porém, e no longo prazo? Se a gente for pensar no longo prazo, a gente está falando assim, daqui 1 mês, 2 meses, daqui 1 ano. No longo prazo, provavelmente essa média vai flutuar. Então vamos ver o que é o ppm e o CPK de longo prazo. Quando a gente fala que um processo tem média 10 e ele está sob controle estatístico, isso significa que a média do processo é 10 e provavelmente ela vai continuar sendo 10 justamente porque o processo está sob controle. Porém, isso é válido somente no curto prazo, porque se hoje a média é 10, amanhã provavelmente ela vai continuar em 10, depois de amanhã também. Mas e daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano? Será que a média vai continuar mesmo em 10? Então, se a média flutuar, ou seja, ela sair do 10, o gráfico de controle seria o responsável por detectar esse deslocamento. Porém, no mundo real, isso nem sempre acontece. Por quê? Porque se a flutuação for pequena e por um curto período de tempo, muito provavelmente vai acontecer um erro do tipo 2, que é quando a média do processo flutua e a minha carta de controle não detecta. Então, para compensar essas flutuações em torno da média, que eu provavelmente não vou detectar, a gente desconta 1,5 desvios padrão na hora de calcular os índices de capabilidade do processo. E estes seriam os índices de capabilidade de longo prazo, porque daí a gente estaria descontando esse deslocamento da média que a gente provavelmente não vai detectar. O que significaria esse deslocamento? Vamos dar uma olhada aqui na figura. Então aqui a gente tem o pior caso do deslocamento, que eu provavelmente não detectaria, que seria a média que antes estava aqui no valor-alvo, deslocando para cá 1,5 desvios padrão. Lembrando que o desvio padrão neste exemplo é 0,1. Então 1,5 desvios padrão é 0,15. Então quer dizer que no pior caso, a média vai deslocar para cá e eu não detectaria esse deslocamento. Nesse caso, a gente teria esta situação aqui, só 1,5 desvios padrão entre a média e o limite de especificação.
Para cá, eu teria até uma melhora no processo, porque a distância ficaria muito longa. Tanto que eu nem consigo mostrar aqui a área em amarelo do PFE. Eu só tenho o PFE saindo para cá. Então, como que eu calcularia o CPK nessa nova situação? Nessa situação deslocada, o CPK seria 10,3 menos o 10,15 sobre 3 desvios padrão, que está dando 0,5. Então quer dizer que no longo prazo, o meu CPK pode ser tão ruim quanto 0,5. E o PFE e PPM vão ser calculados com base neste novo Z, porque o PFE vai ser a probabilidade de Z ser maior ou igual a 1,5, que retorna essa área aqui para mim, e o PPM vai ser este valor aqui, o PFE, multiplicado por 1 milhão, que dá 66.807, que é exatamente o valor que a gente tinha naquela figura do primeiro slide. Então, esse PPM de 66.807 é o PPM de longo prazo, ou seja, no longo prazo, se eu considerar daqui meses, daqui um ano, provavelmente o meu processo vai estar entregando isso daqui, porque é normal, a média vai flutuar e eu não vou detectar essa flutuação da média em torno da média original que foi estimada lá no tempo zero, quando a gente fez a estimativa inicial da média do desvio padrão. Para a gente entender melhor o nível sigma, vamos fazer uma pequena mudança no nosso exemplo. Vamos supor que o desvio padrão caiu de 0,1 para 0,075. Lembrem-se que isso seria uma melhoria do processo, porque reduzir o desvio padrão sempre significa que o processo vai ficar melhor. Então vamos recalcular os indicadores de capabilidade deste exemplo, tanto no curto como no longo prazo. Bom, olhando aqui para a figura, a gente percebe já uma diferença. A distribuição normal está um pouco mais estreita. Se a gente calcular agora a distância entre os limites de especificação e a média, vai dar mais e menos 4 em vez de mais e menos 3. Por quê? Se a gente utilizar aquelas fórmulas do Z do limite inferior e superior de especificação, a gente vai colocar aqui, por exemplo, no inferior, o 9,7 menos o 10, esse menos esse, sobre o desvio padrão. Na hora que eu realizar essa conta, vai dar menos 4. E a mesma coisa no lado superior, porque a média está em cima do valor-alvo. Então, como estão cabendo 4 desvios padrão de cada lado da média, a gente diz que o nível sigma deste processo é 4. Então, isso seria um processo com nível sigma 4. É um processo melhor, ele vai ter um ppm bem menor do que o nível sigma 3. Então vamos calcular esses indicadores. Bom, aqui nós temos a figura que estava no slide anterior e a gente vai começar calculando os índices de capabilidade de curto prazo. Então eu vou calcular o CPK, o PFE e o ppm de curto prazo. No curto prazo, como a média não vai deslocar, então eu vou continuar tendo 4 desvios padrão de cada lado da média, entre a média e o limite de especificação. Então o CPK pode ser calculado dividindo 4 desvios padrão sobre 3 desvios padrão, que dá 1,333. Essa forma de calcular o CPK é muito útil quando a gente já tem o nível sigma calculado. Mas a gente poderia chegar no mesmo resultado simplesmente fazendo 10,3 menos 10 sobre 3 vezes o desvio padrão, que agora é 0,075. Bom, aí o PFE seria a probabilidade de Z ser menor ou igual ao menos 4, mais a probabilidade de Z ser maior ou igual a 4, que retornaria para mim essas duas áreas em amarelo, somando tudo dá 0,000063, que é um valor bem pequeno. Na hora que eu multiplicar por 1 milhão, está dando um ppm de 63. Só que esses indicadores são os indicadores de curto prazo. Eles não consideram que a média pode deslocar mais ou menos 1,5 desvios padrão. No longo prazo, considerando esse 1,5 desvios padrão de deslocamento, a gente teria estes resultados. Então, nosso CPK de longo prazo seria 4 desvios padrão,
que é o que eu tenho aqui na figura, menos 1,5 desvios padrão, que é aquele desconto que eu preciso fazer no cálculo para considerar a variação na média, dividido por 3 desvios padrão. Então, vai dar 2,5 desvios padrão dividido por 3 desvios padrão, que dá 0,8333. Então, mais uma vez, o que significa isso daqui? Significa que no longo prazo, a minha média pode flutuar, eu não vou detectar isso provavelmente, e o meu CPK pode cair até 0,833 sem que eu perceba. Então, no longo prazo, o meu PFE vai ser calculado desta forma. É a probabilidade de Z ser maior ou igual a 4 menos 1,5, que é a mesma coisa que eu calcular a probabilidade de Z ser maior ou igual a 2,5, que dá 0,00621. E aí, na hora que eu multiplico por 1 milhão, vai dar 6.210, que era o valor que estava naquela figura do primeiro slide. Então, no longo prazo, ou seja, daqui meses ou anos, o meu processo provavelmente vai estar entregando 6.210 ppm, ou seja, 6.210 unidades fora da especificação a cada milhão de unidades produzidas. Aqui nós temos uma tabela com os índices de capabilidade para diversos níveis sigma. Percebam que aqui eu coloquei até o nível sigma 7, porque o nível sigma ele pode existir além do 6, pode ter o 7, o 8 e o 9, porém geralmente a gente não coloca porque os números começam a ficar tão baixos que começa a perder o sentido de colocar. A partir de 6 a gente já considera que o índice de capabilidade é muito bom. E aqui nós temos as colunas que eu uso para calcular os indicadores que eu apresentei para vocês ao longo do vídeo. Inclusive, qualquer livro sobre Seis Sigma, controle estatístico, ou então artigos que vocês encontrarem sobre nível Sigma, eles vão apresentar uma tabela parecida com essa. E como que eu chego nesses valores? Primeiro, o nível Sigma e o Z de curto prazo. O Z de curto prazo, como ele não tem deslocamento na média, ele é igual ao nível sigma. Já o Z de longo prazo, ele é o Z de curto prazo menos 1,5. Então, a gente tem aqui o Z de longo prazo. Agora, o PFE, esse aqui é o PFE de longo prazo. Como que ele é calculado? A gente pode utilizar aquelas fórmulas do Excel que eu ensinei no vídeo anterior e calcular isso daqui. O PFE de longo prazo é a probabilidade de Z ser maior ou igual ao Z de longo prazo. Então, a gente utiliza esta coluna de longo prazo para calcular essa daqui, usando aquela fórmula dist.normPN. Agora, o ppm de longo prazo é só eu pegar esse PFE e multiplicar por 1 milhão. Aqui nós temos o CPK de curto prazo e o de longo prazo aqui. Como que eu calculo isso? É muito fácil. É só eu pegar o Z de curto prazo, que está aqui, e dividir por 3. Por que eu posso fazer isso? Porque o Z já está expresso em desvios padrão. Aí eu dividiria por 3 desvios padrão, e isso seria a mesma coisa que eu cortar o desvio padrão em cima e embaixo. Aí eu divido o Z por 3. Aqui, no CPK de longo prazo, é só eu dividir o Z de longo prazo por 3, e aí eu já tenho essa coluna também. E aí a gente tem a tabela completa. Eu gostaria de avisar vocês que essa tabela com as fórmulas do Excel está disponível para download, tá? Então é só você clicar no link na descrição do vídeo. E eu também gostaria de falar que o nível sigma, ele não necessariamente precisa ser um valor inteiro. Ele pode assumir valores fracionários. Por exemplo, no seu processo, pode ser que, dependendo dos parâmetros, o nível sigma dê 3,7 ou 4,2. E aí é só vocês usarem as mesmas fórmulas que estão aqui para descobrir o PFE, o ppm e o CPK de curto e longo prazo. Bom, só para finalizar o vídeo, eu gostaria de explicar o significado de Seis Sigma, só para vocês terem uma ideia melhor do que é um processo Seis Sigma. No nosso exemplo, para o processo ser nível sigma 6, a gente precisaria reduzir o desvio padrão para 0,05, ou seja, seria uma grande melhoria no processo. Se o desvio padrão cair para 0,05, o processo ficaria desta forma. A gente teria 6 desvios padrão entre a média e os limites de especificação.
Isso para os dois lados da média, tanto para o limite superior como para o limite inferior de especificação. Então é isso que significa um processo 6 sigma. Percebam que o PFE é tão baixo que eu nem consigo mostrar aqui na figura. Então, se a gente calcular os indicadores de capabilidade desse processo no curto e no longo prazo, olha só como é que ficaria. O Z de curto prazo seria 6, o de longo prazo 4,5. Aí a gente teria um CPK de 2 no curto prazo, no longo prazo 1,5. E o ppm, no curto prazo, ele fica tão baixo que é até difícil de expressar aqui, mas ele daria 0,002 partes por milhão fora da especificação. Ou seja, eu raramente vou ter um item fora da especificação no meu processo. Agora, no longo prazo, isso pode chegar a 3,4 partes por milhão, o que ainda é um valor bem baixo e considerado muito bom por qualquer empresa. Bom, pessoal, assim eu vou finalizar o vídeo. Espero que tenha ficado bem claro esse conceito de nível sigma. É um conceito muito utilizado pelas empresas e é um índice de capabilidade que, se você trabalha na área de qualidade, você vai ter que reportar esse índice, tá? Então fiquem atentos porque eu ainda vou postar vários vídeos sobre capabilidade do processo. Até mais!